O que os protagonistas de um dos crimes mais chocantes desse século têm a dizer? Um homem e duas mulheres. Assassinatos brutais. Seguidos por atos de canibalismo. Eles matavam, esquartejavam e depois se alimentavam dos restos mortais de suas vítimas. Depois arrastou o corpo dela para esse banheiro aqui, né? Foi. E aqui ela faz parte já, aqui mesmo no banheiro. Há pouco mais de um ano, você disse para mim, aqui nessa mesma sala, que não se lembrava da maior parte dos fatos. Eu não me lembro. Atribuiu a culpa a Bruna. Você até pediu para que eu a procurasse. Eu a procurei. Quem se alimentou da carne pela primeira vez? Isabel, Jorge e eu. O que foi falado antes disso? Que tinha que matar, depois de matar tinha que comer, que estava escrito na Bíblia. Quem falou isso? Jorge. E tudo em nome de uma seita. Nome: O Cartel. Por mim, eu não faria nada disso, nunca mataria nenhuma barata. Imagine gente. Eu fiquei frente a frente com os personagens de uma crueldade sem precedentes. Agora, Eu tô falando a verdade. você vai conhecer em detalhes a verdadeira face dos envolvidos. Você não sabia que havia um plano para se assassinar? Fala a verdade, você sabia? Sabia sim. Seres humanos de poucas ou nenhuma emoção. Esta é também a jornada de um repórter em busca da verdade. Setembro de 2013. Estamos diante do Presídio Estadual de Recife, capital de Pernambuco. Recebo autorização para entrevistar Jorge Negromonte. Nesta época, encontro um homem meticuloso, de olhar penetrante, respostas curtas e evasivas, Eu não me lembro. e também planejadas. Jorge, quem assassinou Jéssica, Gisele e Alessandra? Não foi eu. Em Jorge Negromonte, nada parece ser por acaso. Esse é o perfil do Jorge que se revela diante de nossas câmeras. Antes de tudo, um manipulador. O que essas pessoas significam para você? Vidas que se foram. Por sua culpa? Não me lembro. Para em seguida negar tudo. Você não disse que não fez, você disse que não se recorda. Eu não fiz. E então muda de ideia O que ela tem para me contar? e passa a responsabilizar uma das mulheres a quem sempre comandou. Segundo ele, Que ela fez tudo isso? ela seria a culpada. Por que as vítimas eram mulheres? Sempre mulheres. Porque Bruna Cristina Oliveira da Silva, ela é mulher. O que tem uma coisa com a outra? Como ela foi aluna minha de artes marciais também, mulher, ela consegue enfrentar. Saio de lá com a certeza de que era preciso quebrar sua barreira. Uma tarefa difícil. Chega então o momento da mulher acusada dar a sua versão. Você assistiu a entrevista que eu fiz com ela, com o Jorge na prisão? Assisti. Assisti ela 10 vezes. Inclusive, todas as perguntas que o senhor fez, eu já anotei tudinho. O que te chamou mais atenção? Ele dizer que não lembra, não viu. Você acredita sabe. nisso, que ele não se lembra? E
É uma tática dele, na sua opinião? Acredito que sim. Uma estratégia? Em uma entrevista com mais de 4 horas de duração, Bruna faz importantes confissões. Tem certeza? Eu acredito que ele queira jogar a autoria dos delitos em cima de mim. Trata-se de uma jovem bem articulada. Você sentia prazer vendo aquele sofrimento todo? Não. Ficava apavorada. Joyce sentia prazer? Pra ele era uma coisa normal. Pra ele, Isabel. O tempo na cadeia a fez amadurecer, repensar sua própria existência e, acima de tudo, confessar a própria crueldade. Você é uma pessoa má? Não. Você é uma pessoa confiável? Só sim, claro. E quem não é má e quem é confiável faz tudo que você fez? Eu não fiz, eu participei. Se eu tivesse só, eu não faria. Mas você assume a sua culpa nisso? Assumo a minha culpa de participação. Em uma conversa franca, ela não poupa detalhes. Qual é a pessoa no mundo que mais você ama? Deus. Fora Deus. Minha mãe, que é a minha guerreira. A sua mãe, tá. Se alguém assassinasse a sua mãe e se alimentasse da carne dela, como é que você classificaria essas pessoas? Eu... Seriam monstros? Seria, com certeza. É o que você fez, Bruna. Eu sei. E faz revelações. Quem é Jorge Negromonte? Você lembra da primeira vez que você ouviu? Lembro perfeitamente. Causou impacto em você? Causou, sim. Ela expõe a relação que existiu entre eles. Quando você sentiu que tinha entregue a sua vida a Jorge Negromonte? Senhor Roberto, foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Foi uma entrega total. Até porque foi o primeiro namorado, primeiro homem, primeiro tudo na minha vida. Isabel. Estou diante de uma mulher que parece convicta do que diz. Você disse que sente, mas em nenhum momento eu te vi se emocionando nessa entrevista. Porque eu não sou uma pessoa assim de demonstrar com lágrimas. Eu sou uma pessoa que eu demoro muito para chorar. Na prisão, em um outro dia, temos acesso ainda a Isabel, ex-mulher de Jorge, a última ponta desse triângulo amoroso. Eu não tinha coragem de denunciar ele. Não tinha coragem de denunciar. Jorge, Isabel, Bruna, como é que funcionava esse triângulo amoroso? Uma loucura. Creche. Suas respostas trazem novos caminhos. As perguntas levantadas em minha primeira entrevista com Jorge Negromonte. Olha no meu olho, Jorge. Sim. Você é um canibal? Você tem atração por se alimentar de carne humana? Você sente prazer no sofrimento humano? Ele falava que se eu falasse para alguém que ele estava fazendo aquilo comigo, ele ia me deixar. E eu, com medo dele não me deixar, eu optava. Ficava calada. Sofria em silêncio. Ele sabia que eu amava muito ele. Com o depoimento das duas mulheres e em meio ao clima do julgamento, me preparo então para um novo desafio. 1 ano e 1 mês depois da primeira entrevista, estou de volta ao mesmo presídio de Recife para um segundo encontro com Jorge Negromonte. Será que dessa vez ele vai continuar dizendo que não se lembra dos fatos? É o que nós vamos descobrir. Boa tarde. Eu tenho uma entrevista com Jorge Negromonte. Roberto Cabrini, do SBT. A noite cai.
então Jorge aparece. Lá está ele, ao fundo, algemado. São passos lentos, sempre escoltado por policiais. Parece um tanto abatido. A imagem sugere um homem frágil, indefeso, quase uma vítima. Afinal, o que me espera dessa vez? Olá, Jorge. Como vai? Não vou muito bem, não. Tô com problema de depressão muito forte. E acho que a esquizofrenia paranoia tá... Tô tendo crises. Você está pronto para essa entrevista? Pode ser. Vai ser diferente dessa vez? Eu vou falar o que tu me perguntares. Você não vai dizer novamente que não se lembra? Sobre o não lembrar, eu sei que a mídia quer a minha cabeça, eu sei disso. Ninguém quer a sua cabeça, a gente quer a verdade. E eu não tô... O que nós queremos é a verdade. E eu tô falando a verdade. Logo descubro que, à primeira vista, seus planos não tinham mudado. Podemos começar, Jorge? Podemos. Há um laudo da justiça que aponta para a sua sanidade mental. Ou seja, que você é responsável pelos seus atos. Esses psiquiatras sequer me ouviram. Eles não me ouviram. Olharam para mim e disseram: é esse que é o Jorge Beltrão, e assinaram, tanto um como o outro. Ele iria continuar com o mesmo roteiro. Não se lembra de nada. Não são flash. Os detalhes dessa trama. Você é uma pessoa que manda as outras mentirem para tirar a sua culpa, a sua responsabilidade. Você está querendo convencer o público que o responsável por esses assassinatos são as vozes, que não é você. Eu estou apenas falando a verdade, a minha verdade. Eu não sou nenhum covarde. Nunca fui covarde na minha vida. E não é agora que eu estou sendo covarde, não. Mas ele não contava que eu apareceria com provas. Jorge, nós tivemos acesso a essa carta. Você reconhece essa letra? E então, a barreira que ele montou... Nessa carta que você tentou enviar a Bruna, você pede que ela assuma toda a responsabilidade. Cede. Sinto muito, mas eu tive que falar a verdade. Bruna, você ainda ama o Jorge Negromonte? Você espera reencontrar o Jorge? E viver uma vida com ele? É o que passamos a contar a partir de agora. Essa foi a primeira vez que você revelou toda a verdade. O que isso significou para você? Alívio. Você estava fazendo um teatro. No Conexão Repórter de hoje, o julgamento de um dos casos mais polêmicos do Brasil. Um homem e duas mulheres. Acusação: tortura, assassinatos brutais e canibalismo. Tudo em meio a estranhos rituais satânicos. Agora, chegou o momento de acertar as contas com a justiça. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Rua dos Emboabas, Jardim Petrópolis, periferia de Garanhuns. Uma casa discreta. O cenário ideal. Aqui a polícia localiza dois corpos de jovens que estavam desaparecidas na cidade. Seus moradores são levados para a delegacia e lá confessam. As mulheres foram sequestradas e mortas durante um ritual da seita O Cartel, criada pelos três acusados: Jorge, Isabel e Bruna. O líder é Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de 53 anos. As comparsas: sua mulher Isabel Cristina Pires da Silveira, com 54 anos. E a amante Bruna Cristina Oliveira da Silva, de 28. Quantas pessoas você executou? 3.
Só 3? 3. Tem certeza que não foram mais? Absoluta. Se tivesse, você revelaria? Eu revelaria. Daqui a pouco no Conexão Repórter. Há pouco mais de um ano, você disse para mim, aqui nessa mesma sala, que não se lembrava da maior parte dos fatos. Eu não me lembro. Atribuiu a culpa a Bruna. Você até pediu para que eu a procurasse. Eu a procurei. E eu acredito que ele queira que eu assuma tudo para Elizabeth se sair. Esta é a colônia penal onde Bruna Cristina Oliveira da Silva está presa. Ela aceitou me dar entrevista. Dentro de instantes, vou me encontrar com ela. Pela primeira vez, vai falar sobre os assassinatos, sobre os rituais de satanismo e canibalismo e da influência de Jorge Negromonte sobre ela. Um depoimento importante. Pela primeira vez, a história dos canibais ganha nova voz. O caso é descoberto em 11 de abril de 2012. Desde então, apenas Jorge Beltrão Negromonte falou. Ou melhor, É a primeira vez que eu falo a verdade. tentou desconversar, O Senhor permitiu eu despistar. livrar de tudo, eu jogar toda a verdade. Boa noite, Bruna. Boa noite, Sr. Roberto. Tudo bem? Tudo bem, na medida do possível. Pronto para a entrevista? Pronta. Você vai me contar tudo, Tudo, dizendo a verdade? claro. Posso confiar nisso? Pode sim, claro. Quem é Bruna Cristina Oliveira da Silva? Bruna Cristina Oliveira da Silva é uma menina que, apesar de ser uma presidiária, sonha em um dia retornar à sociedade, sonha em fazer faculdade, em trabalhar e ter uma vida normal como eu tinha antes. Como você conheceu Jorge Negromonte? Jorge Beltrão Negromonte da Silveira era um dos professores de karatê lá do Clube Atlântico, local que eu treinava karatê. Na época eu tinha 16 anos, trabalhava já como professora e fazia o ensino médio. Você lembra da primeira vez que você o viu? Lembro perfeitamente. Causou impacto em você? Causou sim. Por quê? Porque ele, na época, hoje ele tá um pouco debilitado, porque ele tá preso e tal, mas antigamente ele era forte, com aquela faixa preta, aquela força, chamava atenção, não só minha, mas de outras meninas que também treinavam karatê. Você se sentiu atraída por ele? Senti. A iniciativa foi sua? Foi. Eu gostava dele, tava gostando dele. Formado em educação física e faixa preta em karatê, Jorge Negromonte estudou nas melhores escolas. Que tipo de pessoa ele te parecia? Um homem sério, respeitador, inteligente ele. Por ele você dava vida? Dava. Por quê? Porque... Sabe aquele amor de conto de fada que a gente sonha quando é jovem, quando é criança, quando é menina? Pronto, eu pensava que eu tinha encontrado o príncipe encantado. Na definição de Bruna, uma paixão avassaladora. Quando você ficou sabendo que ele era casado, qual foi a sua reação? Ele falou pra mim que era casado no civil com Isabel, porém de corpo presente, como marido e mulher, eles não viviam mais. Tanto que na época Isabel tinha um namorado e ele estava comigo. Eles não tinham relacionamento homem e mulher mais, só era casado no civil. 2 mulheres, 1 homem, vivendo todos juntos. Como é que era isso? Uma loucura. Um triângulo amoroso. Exato. Há pouco mais de um ano, você disse para mim, aqui nessa mesma sala, que não se lembrava da maior parte dos fatos. Eu não me lembro. Lembra de novo as palavras exatas que ele usou para justificar os atos de matar. Purificação, ser humano, que tinha que eliminar pessoas para diminuir a densidade demográfica do mundo. Inocente? Sim, eu não... Ela desmentiu cada palavra que você disse. Mas eu não estou desmentindo ninguém, eu estou falando a minha parte.
O ser humano tem que comer outro... o ser humano pode comer a mesma espécie, porque o mesmo ser humano não vai fazer mal. É um animal, só que nós somos... É um animal, como um boi, por exemplo. Só que é racional e o animal é irracional. Estou diante de um Jorge que ensaia o que vai dizer. Eu não estou falando que sou inocente. Eu estou falando apenas da verdade que aconteceu. Estou falando apenas que eu não fiz coisas desse tipo. E tenta novamente sustentar o discurso de inocência. A todo custo. Não. Eu não assassinei ninguém. Eu nunca fui de matar ninguém. Eu sempre respeitei a vida. Você chama de respeitar a vida, determinar o assassinato de 3 pessoas, o esquartejamento dos corpos e a utilização da carne para alimentação? Isso é respeitar a vida? Quem está dizendo essas coisas és tu, não sou eu. Ele acredita que ele queira que eu assuma tudo para Isabel se sair. Só que eu já falei, francamente, já falei com Isabel e francamente eu já falei com o advogado de Jorge, que com certeza já passou para o advogado de Isabel, que eu não vou assumir a culpa de ninguém. Vou assumir sim a minha participação. Hora de lançar mão de uma nova estratégia. E então, surpreendo Jorge com uma prova incontestável. Jorge, nós tivemos acesso a essa carta. Você reconhece essa letra? É a sua letra. Certo. Jorge, nessa carta que você tentou enviar a Bruna, você escreve: decore para poder saber falar. E você basicamente escreve todo o texto que ela deveria repetir perante o juiz, perante a juíza. Ou seja, você tenta manipular totalmente o depoimento dela. Isso aqui é uma manipulação de verdade. Não, na realidade eu estava pedindo para ela não esquecer da verdade que houve. Não, mais do que isso. Você pede para ela assumir toda a culpa. Nessa carta, você pede para que ela assuma toda a culpa e para ela decorar cada detalhe para que ela não se perca no depoimento. Ou seja, você pede a ela para assumir toda a culpa para você sair livre de tudo. Não, eu peço a ela para dizer a verdade. Você deve ter notado que ele manda um recado para você. Para me falar toda a verdade entre aspas. Para ele falar a verdade entre aspas. O que é a verdade entre aspas? Só que eu vou falar a verdade entre aspas. Eu vou falar verdade sem as aspas. Ele pediu para você mentir? Claro. Você vai mentir por ele? Claro que não. Você escreve todo o depoimento, cada detalhe, o que ela tem que dizer. Você pede para que ela assuma toda a culpa. E você escreve cada detalhe, ou seja, você demonstra nessas linhas que você sabe tudo o que aconteceu e que você sabe da sua culpa. Isso está aqui nessa carta. Estou pedindo para ela falar a verdade. Não, você pede para que ela assuma uma culpa que é sua culpa. Não, eu não tenho culpa disso. Você pretende assumir a culpa? Não. Ele disse que você é a grande culpada, a única culpada. Ah, culpada eu? Eita. Antes de fazer o filme... Surge diante de mim um outro Jorge, que agora responde a tudo, sem meias palavras. Um Jorge que passa a confessar seus crimes. Esquizofrenia, problema que eu tinha. Há 20 minutos você não reconhecia, você dizia que não se lembrava de nada. Por que você se lembrou de tudo agora? Não são flash. Eu me lembro, não de tudo, ao pé da letra. Eu me lembro de flash. Eu me lembro da parte da faca na jugular, depois apaga. Depois eu me lembro ela no banheiro. Eu não me lembro o tempo que eu atirei as vítimas, todas elas, de um canto para outro. Vem vindo flash na minha cabeça. Quem é o Jorge Beltrão Negromonte? Jorge Beltrão Negromonte é uma pessoa arrependida, doente, esquizofrênico, que eu já tenho paranoico, que está totalmente arrependido desse meu problema, das coisas que eu ouvia. A história toda é descoberta em abril de 2012. A polícia começa a rastrear
os cartões de crédito de uma das vítimas, na época desaparecida. Era Gisele Helena da Silva, de 25 anos, conhecida como Geisa do Papel. Esse vídeo no circuito interno de uma loja de artigos eletrônicos mostra Jorge e Bruna utilizando o cartão da vítima para fazer compras. Na delegacia, eles confessam não só a morte de Geisa, mas também a da desempregada Alessandra Falcão, de 20 anos. Bruna inicialmente se apresenta como Jéssica Camila, de 17 anos. A polícia descobre que sua identidade é falsa. Constata também que o papel assumido por Bruna é de mais uma das vítimas do grupo. A verdadeira Jéssica era uma moradora de rua, que vivia em Olinda. Em 2008, os assassinos também moravam na cidade e atraíram a vítima com uma oferta de emprego. Estratégia usada em todos os casos. Quem foi a primeira vítima? Jéssica. Como é que você decidiu a morte dela? Eu? Não. Eu estou perguntando como foi decidida a morte dela. Eu decidi a morte de ninguém. Quem decidiu foi... Quem decidiu? Seja objetiva. Isabel e Jorge. De que forma? Conquistando Jéssica. Vou lhe dar um trabalho. Quando Jéssica estava sendo aliciada, conquistada, você já sabia que ela seria assassinada? Não. Mas ela estava sendo conquistada, aliciada. Foi. De fato, eu sabia que Isabel estava levando doces, roupas, agradando uma jovem moradora de rua que vendia guloseimas nos semáforos, de fato, que ia com a filha dela para comover pessoa tal. Isabel, ela fazia os esquemas lá, que ela é inteligente demais. Conheci Jéssica, me encantei pela menina, porque eu queria ter uma filha. Quem foi a pessoa que decidiu que ela seria assassinada? Isabel. Não foi Jorge? Não. Jorge foi o executor. Na discussão que ele teve com ela, eu entrei no quarto, fiquei com a menina. E nisso ele apertando o pescoço de Jéssica. Depois ele pediu a Bruna para pegar a faca. A Bruna foi pegar a faca. Você lembra desse dia? Lembro. Como 26 de junho de 2008, às 9h30 da noite. Quando eu voltei, já estava tudo já ajeitado já. Por que você decidiu esquartejá-la? Porque são os 4 elementos e o 5º elemento. O 4º elemento, água e terra, que são as pernas. Ar e fogo, que são os braços. E o 5º elemento é a cabeça, que é Deus. É um sistema de purificação que as vozes falam para mim. E o que isso tem a ver com esquartejar o corpo de uma pessoa assassinada? Para colocar, para enterrar cada parte e cada parte ser abençoada. Você sentia prazer vendo esse sofrimento humano? Não, nunca senti prazer. Você sentiu o quê? Dor, tristeza. Por que se alimentar do corpo da sua vítima? Era um sistema de purificação. Purificar, para não deixar aquela carne apodrecer, aquela carne ficar imprópria para o consumo. E você concordou com isso? E eu tinha outra escolha, meu senhor? Claro que você tinha escolha. Você podia dizer não. Não, eu tô doidinha para dizer não. Isabel me matou. Por que você aceitou isso? Teve que aceitar, eu tava no meio. Vi a menina morrer na minha frente. Você podia falar, não vou fazer isso. Quero ir embora daqui, vou denunciar. Você podia fazer isso? Deus me livre. Eu quê? fazer isso, eu sou uma vítima. Eu ia virar coxinha. Deus me livre. Me arrependo de não ter denunciado, de não ter feito denúncia. A filha de Jéssica, então com 2 anos, é levada por eles e registrada como sendo de Jorge Negromonte. Ou seja, registrada como filha do assassino da mãe da criança. Junto,
Logo depois, todos se mudam para Garanhuns. Nos anos que se seguem, a criança é obrigada a assistir e participar dos rituais de O Cartel. E é a pequena criança, inclusive, quem indica à polícia onde estão as covas no quintal da casa, usadas para enterrar corpos de 2 vítimas. Quem é que te ensinou a esquartejar corpos, a retirar o sangue? O cartel, De que forma? me ensinando, falando, explicando, Por exemplo, dizendo a melhor maneira de se esquartejar uma pessoa é usando a parte das juntas, que fica mais fácil de saltar. o que mais o cartel te ensinou? Me ensinou que a melhor maneira de purificar a pessoa é quando a pessoa está como Dimas, prestes a morrer. Ela realmente se arrepende antes de morrer. Jorge Beltrão Negromonte, você executou Jéssica, Gisele e Alexandra? Amando da voz. Mas quem executou foi você. Foi. Por que agora você decidiu admitir e antes não? Eu estava arrependido de tal forma que eu não queria ser aquele Jorge que eu fui antes. Você queria ludibriar a justiça? Não queria. Eu queria ludibriar a mim mesmo, para dizer que eu não era aquela pessoa não era eu. Esta é a casa de Jorge Negromonte, aqui em Garanhuns, transformada em Teatro dos Horrores. Na frente é a inscrição: os canibais já estão no inferno. Aqui ficava o banheiro. E nesse ralo, segundo as investigações, escorria o sangue das vítimas. E aqui nessas 2 covas foram encontrados 2 corpos das vítimas de Jorge Negromonte, Isabel e Bruna. São histórias de um pesadelo cujas feridas não cicatrizam. Na casa de Olinda, palco da primeira morte, os procedimentos são parecidos. Depois de morta, Jéssica tem o corpo esquartejado. Os restos mortais, espalhados pela casa. Como Jéssica foi assassinada, Bruna? Minha função foi segurar. Você segurou? Segurei Jéssica. Aí ele deu uma facada na jugular. Aqui, ó. Aí Jéssica caiu, ficou se debatendo e ele começou a esfaquear. E pedi a ela para ela pedir perdão a todos os pecados. Ela pediu? Ela pediu e foi purificada. O que você sentia nesse instante? Eu senti um alívio porque ela estava sendo aceita por Deus. E nesse momento, Isabel pegou e falou assim, vamos ligar logo a água, logo para o sangue escorrer. Entendeu? Isabel tratava com muita naturalidade. Eu me tremia, porque eu nunca tinha visto nem filme na minha vida. Gisele entrou, eu saí. Eu fui para casa da minha irmã e dormi lá, só voltei no outro dia. O que o faz acreditar que você tem o direito de decidir sobre a vida ou a morte de pessoas? Eu não tenho direito. Quem tem o direito é Deus. Você exerceu esse direito? Eu exerci esse direito, mas eu exerci erradamente, achando na época que estava certo. Mas hoje eu sei que não estava certo. Hoje eu sei que estava errado. Jorge, você é um monstro? Eu fui um monstro. Na época eu considero que fui um, pelo fato de ter aceitado o conselho do cartel, as vozes. Até que ponto você se arrepende do que você fez? Ao máximo. Tanto que eu tô com depressão. Mas como eram escolhidas? Por que exatamente aquelas mulheres? A explicação vem do líder da seita. Uma combinação numérica. Elas tinham o número do mal. Qual foi a influência do número 666 nas decisões de execução? O número da besta. Prova disso é o RG de Alessandra da Silva Falcão, uma das vítimas. Os números determinam o começo do ritual. Descreve como foi a cena de quando vocês começaram a se alimentar dessa casa. Aí dormiu, Isabel dormiu,
Ele pegou no sono, eu dormi também, depois de muito tempo de conversa. E não podia comer nada, viu? Aí eu falei, e se eu não comer? Aí não vai dar certo, você participou. Isabel, tem que comer, tem que comer. Pense que você está comendo uma carne de boi, que é o mesmo gosto. Isabel falou isso. Disse que tinha comprado no açougue carne, que pegava 10 quilos, ganhava 5 quilos. Se pegasse 10 quilos de carne, 5 quilos de carne, ganhava um pouco pedaço de fígado por fora. Aí ele falou assim pra mim, cozinha a carne. Aí cozinhou arroz, verdura, uma comida normal. Podia se disfarçar tranquilamente, o senhor podia comer tranquilamente como se fosse carne de boi. A criança se alimentou de carne humana? Quando a gente fez geral para todos. Por que você fez uma criança totalmente inocente se alimentar de carne humana? Eu não fiz, eu simplesmente dei o prato para ela, com todos os ingredientes, todas as comidas. Incluindo carne humana? Foi, mas eu não foi especificamente, eu digo que se alimenta dessa carne, não. Bom, mas uma criança inocente se alimentou de carne humana? Porque estava dentro do prato dela. E como é que você se sente em relação a isso? Me sinto mal. Já falei que estou arrependido, estou até em depressão. Não sei nem como estou dando essa reportagem. Na delegacia, Isabel já tinha falado sobre a carne humana ser usada em salgadinhos. Você vendia lanche e dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Não, eu não fazia coxinha. Eu nunca fiz coxinha, nunca fiz empada com gente. Aquilo ali foi porque eu fiquei com medo de apanhar na delegacia. Jorge fazia salgado, Jorge, e quem vendia era a Isabel. Aí Isabel pegou e falou assim, pra que comprar frango, carne? Gente, tem carne. Carne de boi, mas eu gosto de carne de gente, não vou nem sentir a diferença. Aí ela moiu e botou dentro de salgado e saiu vendendo. Jorge falou, não é melhor comprar não, porque pode levantar alguma suspeita. Melhor comprar carne de boi, frango. Jorge não concordava em Isabel vender as carnes de gente, não concordava. Quantas vezes a carne humana foi usada em salgados? Várias vezes. Quantas? Enquanto tinha carne, da Gisele e da Alexandra. Que quantidade de salgados era feita? Era uma quantidade boa de salgados. E ela vendia no centro de Garanhuns. Bruna tá mentindo, ela tá mentindo. Ela não tá falando a verdade, ela tá querendo se sair. Deve ter sido destruída pelo advogado dela, ela tá querendo se sair. Tanto prova, é bem interessante. Eu trabalho com a menina que comeu a coxinha de carne de gente lá de Garanhuns, que ela é de Garanhuns e tá presa e trabalha junto comigo. Ela. Quantas pessoas você acredita que tenham consumido? Muitas pessoas. Quantas? Muitas pessoas. Quantas? Que Porque número? ela vendia em lugares públicos. Euclides Dourado, hospital, delegacia, próximo de escola. Essas cenas pertencem a 2 filmes dirigidos por Jorge Negromonte, em 1994. Um verdadeiro roteiro do que aconteceria mais de uma década depois. Primeiro, a adoração à morte. Bonito, né? Depois, canibalismo. E ainda, ocultação de cadáver. Jorge chama sua paixão de arte. Uma arte, entre aspas, que também passa pelos livros. Como autor, Jorge escreveu As Revelações de um Esquizofrênico. O que significa para você ser conhecido hoje como Jorge Beltrão Negromonte, o canibal? Para mim significa algo terrível, E verdadeiro. infelizmente. Temos acesso a esse caderno. Um arquivo do dia a dia de Jorge e Bruna. Esse é o documento.
Um caderno escrito com letras pequenas, repleto de observações adicionais. Tivemos acesso ao diário escrito por Bruna durante 4 meses, de 1º de março a 7 de julho de 2007. São quase 100 páginas onde ela descreve sua intimidade com Jorge Negromonte. No diário, ela dá pistas importantes do caráter manipulador do criador da seita, o cartel. Bruna, eu notei aqui uma parte do seu diário. Você pode até completar as frases se você lembrar delas. Certo. Monte me aconselha. Seus ensinamentos são muito pesados, mas servem como aprendizagem. Para ser a É mulher que eu sou hoje. precisei Dos ensinamentos pesados. da experiência. Do meu homem monte. É exatamente Tá isso. vendo? Eu agradeço meu mestre, Meu mestre de vida, de ensinamento. que me ensina toda hora A todo instante. ser A mulher que eu sou hoje. uma eterna. Aprendiz. Ele era tudo pra você. Quem você ama? A Bruna ou a Isabel? Bel e Bruna, eu tenho amor pelas duas. Você espera ficar com elas? Com a Bruna, Bel é um amor passional. É como se fosse uma mãe para mim. Por que você pediu pra Bruna se sacrificar por você? Bruna se sacrificar por mim. Sim, assumir uma culpa, como se só ela fosse a culpada. Eu pedi porque eu queria preparar o futuro dela lá fora. Na prisão. Uma pena ainda maior. Mas eu pensei nisso, em cuidar do futuro dela. Eu pensei em me casar com ela para diminuir a pena dela. Pensei que eu resolveria, porque ela não consegue resolver as coisas como eu consigo resolver. Então lá fora eu ia cuidar dela, ia visitar ela toda semana, ia levar as coisas que ela estava precisando, que ela precisasse. Era esse pensamento. Quer dizer, você imaginou uma situação onde você ganharia liberdade antes do que ela e aí você ajudaria. Ajudando ela, para ajudar ela, só para ajudar ela. Foi Mas só. você ganharia liberdade antes, Mas essa liberdade seria uma liberdade, em troca do sacrifício dela. não seria em troca do sacrifício dela. É justo fazer isso? Seria, não. Por uma Seria- pessoa que você diz amar? Eu amo ela. Eu a amo. É uma forma diferente de amor, não é? Não. Eu pensei nisso, em ajudá-la. Foi nisso que eu pensei. Jorge Negromonte te pedir em casamento nesse momento, você casa com ele? Amo muito ele. Mas eu temo. Eu amo muito ele, mas eu temo me unir de novo com ele e ele quer fazer alguma besteira. Em Garanhuns, encontro a casa de seu Alexandre. Boa tarde. Seu Alexandre? Tudo bem? Prazer em vê-lo, viu, seu Alexandre? Muito prazer. Que tipo de pessoa era a Alexandra? Pois não tenho o que falar dela. Ela era, além de ser uma filha, uma amiga. Qual a imagem mais forte que o senhor guarda da sua filha? A imagem que eu guardo é que o carinho que eu fazia para ela, que eu fazia para mim, estudiosa, inteligente. Eu sempre fico lembrando da hora que ela saiu de casa. Como é que a sua filha Alessandra conheceu o Jorge, a Isabel e a Bruna? Primeiramente, ela foi consultar o filho num posto de saúde. Então, dentro desse ônibus, desse coletivo, ela conheceu essa pessoa, se oferecendo a um trabalho a ela de $1,5 salário. Que pessoa? Essa tal dessa mulher que vendia... A Isabel. A Isabel, do senhora Isabel. O pai da vítima dos canibais lembra que o salário oferecido era muito alto para os padrões da região. Por isso, ele desconfiou. Mas a filha, que tinha o sonho de construir uma casa e criar os filhos, não ouviu o pai e aceitou. E caiu na armadilha. Na hora que foi lá, pronto. De lá a gente não soube mais nada. Ela não chegou a trabalhar, Não então? chegou. Quer dizer, se chegou, ninguém sabe. É. Porque ela não apareceu mais em casa de volta. Foi o senhor que reconheceu o corpo? Foi a minha esposa. É. E como é que ela reconheceu? Ela reconheceu através da roupa e do celular.
Aí pronto, aí de lá pra cá, até hoje, ninguém tem sossego na vida. Agora, uma família incompleta. Uma dor que não se cura. Uma revolta que não passa. Nos seus pesadelos, você enxerga o rosto das suas vítimas? Eu não tenho pesadelo, só tenho sonhos com a liberdade. Você consegue lembrar da face da Jéssica, da Gisele e da Alexandra? Nitidamente, não. O que você diria nesse instante para as famílias dessas pessoas? Que me perdoe. Você acha que merece ser perdoado? Deus perdoa. O que você faria com uma pessoa que fizesse o que você fez com essas vítimas para os seus filhos, para suas filhas? Eu teria raiva, mas se ele se arrependesse de verdade mesmo, eu perdoaria. Nesse momento, por exemplo, aqui está chovendo. Você está ouvindo a chuva? Você tem o privilégio de ouvir a chuva. Graças a Deus. Enquanto elas não têm esse privilégio, elas estão mortas. O que você acha disso? Eu acho que o que eu posso fazer é pedir muito perdão a Deus. Você diz que sente, mas em nenhum momento eu te vi se emocionando nessa entrevista. Porque eu não sou uma pessoa assim de demonstrar com lágrimas. Eu sou uma pessoa que eu demoro muito para chorar. Se vocês não tivessem sido presos, quantas outras pessoas morreriam? Muitas outras pobres vítimas. Qual o desafio de um julgamento como este? Bom, o que eu tenho a dizer como magistrada é que num julgamento como esse, que envolve questões complexas, vários réus, vários advogados e Ministério Público, o desafio é manter a ordem, a disciplina, que é o poder de polícia, que o juiz pode exatamente, né, se está observando todos os procedimentos realizados ali durante os trabalhos. Jorge Beltrão Negromonte, o que você espera desse julgamento? Eu espero que a justiça seja feita. O que é justiça nesse caso? Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Você considera que vai ser condenado? Creio que sim. Qual seria uma condenação justa para você? Eu não sei dizer. Eu entrego isso a Deus. Levarei a plenário com muita independência, não negando a autoria, pois o mesmo é réu confesso, mas alegando, sem sombra de dúvidas, a insanidade mental do acusado. Meu desejo é de sair daqui e começar uma vida nova. Eu venho já traçando a tese de coação moral irresistível. O que seria isso? Seria que ela foi forçada, obrigada, aterrorizada a participar desse crime pelo Jorge Beltrão, esposo e companheiro também da Bruna, esposo dela e companheiro da Bruna, a praticar esses atos lesivos. Eu tenho plena consciência do delito que eu fiz. Foi um delito bárbaro, cruel, bizarro. Então você concorda que você é um monstro? Pude participar desse delito, que eu fui um monstro, que hoje eu não sou mais. A defesa de Bruna, estamos no consenso de que é tentar diminuir a pena, né? Mostrar ao corpo de jurado e também a juíza que vai presidir a verdade. Você prefere o Jorge que mentia ou o Jorge que... O Jorge verdadeiro. É como eu falei, eu estava fazendo aquilo justamente porque eu queria ajudar a Bruna. Você estava fazendo um teatro? Para ajudar a Bruna. Porque eu queria visitá-la toda semana, eu queria levar as coisas para ela. Eu queria preparar o futuro dela lá fora. E hoje você decidiu assumir os seus atos? Hoje foi para me liberar, para me libertar. Boa noite, Jorge. Boa noite. É um caso, como já dito, incomum pelo fato de que pessoas matam outras pessoas e em seguida praticam o canibalismo, comem a carne. E eles não fazem isso porque eles sofrem de alguma faculdade mental. Eles fazem isso porque gostam, eles fazem isso porque acreditam. Eles fazem isso porque eles são perversos, extremamente perversos. Esta, portanto, a cobertura da justiça dos homens.
Mas qual seria a justiça de Deus num caso como esse? Aqui Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje.